A HGLG faz aquisição de mais de R$ 1 bilhão em novos imóveis. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre toda essa movimentação que vem agitando o mercado de fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal sempre tem conteúdo novo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo, inscreva-se aqui no canal para sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Então também deixe seu like e o seu comentário de tudo que você achou ao final do vídeo. Então vamos falar de um dos fundos imobiliários que, sem sombra de dúvidas, é um dos mais reconhecidos em mercado, que é o HGLG11. Já se configura ali na lista dos maiores em número de investidores. Hoje já está transformando em um dos fundos imobiliários com maior patrimônio e é um fundo imobiliário de extrema qualidade, né? Muita gente até pergunta se de fato é o melhor fundo imobiliário da bolsa ou não. Até o final do vídeo a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero falar um pouco sobre a notícia que chamou a atenção e muito do mercado aí na última semana, que foi essa aquisição que o HGLG fez, que movimentou mais de R$1 bi em novos ativos, tá? Então aqui o HGLG11 comprou os imóveis de um outro fundo imobiliário. Ele comprou os imóveis do GTLG11, tá? Fundo pouquíssimo conhecido, fundo muito pequeno para investidores qualificados, tá? Mas a gente já vai dar uma olhada em quais são esses imóveis e o porquê que o HGLG fez toda essa compra, tá? Então, toda a compra do HGLG11, que foi de 4 imóveis, né? Todos os imóveis que o GTLG tinha ali na carteira, mais ações, tá? Da Clerc Energia, que era uma empresa ali do fundo imobiliário do GTLG, foi uma compra total de 1,37 bi, né? E isso aí já foi pago 578 milhões de reais, tá? E aí desse valor, 578 milhões de reais já foram pagos e o restante ainda virá a ser pago por esse fundo imobiliário. Se você lembrar, recentemente o HGLG fez uma subscrição de cotas, né? Foi lá em mercado, vendeu novas cotas para o mercado ali, mais ou menos na casa de 1,55 reais. Eu, por exemplo, participei, tem vídeo aqui no canal falando sobre essa subscrição, e lá nesse vídeo eu já informava inclusive que um dos destinos prováveis, né, a gente não tinha certeza dessa renda aí adquirida pelo HGLG, seria para esses imóveis do GTLG, que eu estou aqui com o relatório gerencial dele aberto, o último relatório gerencial do GTLG antes dele ser liquidado, porque esse fundo vai acabar, né? Então todos os ativos dele de fato foram vendidos aqui para o HGLG11, tá? Como eu falei, é um fundo pequeno, 191 cotas, o patrimônio líquido 651 milhões de reais, mas eu quero lembrar aqui vocês o seguinte, né? Você pode estar olhando esse valor de patrimônio de 651 e a compra total de 1,37, achar que o HGLG pagou muito acima do que vale, mas tem também parte das ações, né, da empresa de energia que ele comprou, né? E outro ponto, o fundo imobiliário, quando compra imóveis, bons imóveis com boa qualidade, nunca é pelo valor ali patrimonial, é sim sempre acima realmente, tá? Então eu considero que o preço que o HGLG pagou por toda essa transação, se desfazer um fundo imobiliário, todas essas questões, foi um valor realmente bem dentro da realidade, então foi uma boa aquisição. Vamos dar uma olhada nesses imóveis, tá? Então a localização é uma localização bem privilegiada. Se a gente vê aqui no nosso mapa, né, alguns dos imóveis estão aqui já citados, né? Então a gente tem aqui os 4 imóveis, um está dentro aqui da Grande São Paulo e os outros 3 estão bem próximos dele, tá? Então a gente tem aqui 4 imóveis dentro dos metros quadrados de fato mais cobiçados do país em relação à logística, tá? Que é ali o entorno da cidade de São Paulo. E aqui a gente tem os imóveis. O primeiro deles, né, o DCR, é um imóvel voltado em 92% da sua ocupação ao e-commerce e 8% à logística em geral, tá? É um imóvel com 100% de ocupação, é um imóvel com classificação A, tá? Então isso aqui é bem importante, um imóvel super moderno, tá? Que é classificado como A e totalmente locado. A gente tem depois o CLE, que é o Centro Logístico Embu, tá? Ele tá bem diversificado, tem e-commerce,
de inquilino, tem uma parte logística, tem uma parte farmacêutica, tem uma parte de segurança e também uma parte de tecnologia. Esse imóvel aqui já tem 91% de ocupação e também recebe a classificação A. Depois a gente tem o DCB, tá? Que é o Centro de Distribuição de Barueri, 100% alugado para inquilinos voltados ao e-commerce. Também está com ocupação total. Esse aqui tem um prazo médio de locação que passa dos 7 anos, bem interessante também. E por fim, a gente tem aqui o DCC em Cajamar. Cajamar também é um dos principais polos logísticos hoje do nosso país, tá? Parte aqui 68% voltado para o e-commerce e 32% logística em geral, 100% ocupado e também classificado em A, tá? Então, qual é a grande questão desses imóveis aqui, dos 4 imóveis que o HGLG adquiriu do GTLG nessa nova aquisição? 4 imóveis classificados como A, ponto super importante, 4 imóveis em regiões extremamente valorizadas do país, do setor logístico, 4 imóveis, tá, com alto grau de ocupação de contratos atípicos dentro deles também. Então, bem interessante o que a gestão do HGLG fez, tá? Então essas compras são muito boas e vêm a agregar demais aí o portfólio que já é muito bom, né, do HGLG. Aqui a gente tem um pouco do histórico desses ativos, tá? Então a gente pode perceber que a taxa de ocupação é muito alta, é uma taxa de ocupação que lá em julho do ano passado era de 94% e em junho desse ano fechou em 98%. Então é uma taxa de ocupação muito alta, uma vacância de somente 2%. Está muito acima da média do mercado em geral. Você pode pegar aí XPLG, o próprio HGLG, GGRC, BTLG, qualquer fundo de galpão logístico vão ter vacâncias maiores do que essa, maior do que 2%. Então, esses imóveis entrando para dentro agora da carteira e do portfólio do HGLG vão diminuir a taxa média de vacância, ponto super importante, tá? Aqui eles trazem um pouco aqui da diversificação por inquilino e de onde vem essas receitas, né? Então, grande parte aqui está voltada de fato para o e-commerce. Então, de todos os imóveis, 74% dos inquilinos estão nessa área do e-commerce, mas tem também outros inquilinos de logística, farmacêutico, segurança. Vencimento de contratos, que é um ponto super importante. 50% dos contratos vão vencer a partir de 2027 apenas. Então é um ponto muito bom aqui, certo? Aqui está o índice de reajuste, todos os índices aqui voltados principalmente para a inflação, que é um ponto muito bom. Então, à medida dos anos, os contratos vão sendo reavaliados ali pela inflação. Então, você vai estar recebendo dividendos que vão crescendo pela inflação ao longo do tempo. Tipologia dos contratos, tá? Aqui tem grande parte de contrato típico e outro ponto. 29% de contratos atípicos. Aqui não tem como a gente falar qual é o melhor tipo de contrato, porque cada um tem ali a sua classificação, as suas normas diferentes. É importante a gente ter uma diversificação nisso aqui também, tá? Mas de forma geral, eu considero que essa aquisição aqui vem para beneficiar e melhorar muito a qualidade ali da carteira do HGLG, que, mais uma vez eu vou citar aqui, já é muito boa. E se a gente for levar em consideração, né, o patrimônio total desse fundo imobiliário hoje está na casa aí de 3,6 bi, tá? Com a compra desses imóveis aqui do GTLG 11, ele vai se aproximar já dos 5 bi de patrimônio e já vai se configurar entre os principais fundos imobiliários ali em patrimônio, tá? Hoje a gente tem ali fundos imobiliários que passam ali dos 5 bi, 6 bi, 7 bi. Então, ele já vai entrar de fato no top 5 maiores fundos imobiliários em patrimônio. Conclusão, ótima compra do HGLG, vem muito de acordo com o que ele já vem fazendo dentro de mercado. É um fundo que já está construindo os seus próprios imóveis, né? Então ele faz essa parte mais de desenvolvimento mesmo, mas quando se encontra imóveis prontos, atuantes, já com contratos ali vigentes, é muito melhor, é muito mais rápido colocar eles dentro da carteira e já ter um retorno em cima deles. Então eu considero que foi de fato uma decisão extremamente acertada ali pela gestão. Agora eu quero saber de você. Você é cotista, pensa em comprar HGLG? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou dessas compras e tudo mais. E outro ponto, né? Muita gente me pergunta se eu acho o HGLG o melhor fundo imobiliário da bolsa. De logística, né? Do segmento dele,
dele em si, para mim, com toda certeza e com folga, em muitos casos, é o melhor fundo imobiliário. Olhando de maneira geral, na Bolsa de Valores, eu acho que ele tem concorrentes muito à altura, né? KNRI é um concorrente muito à altura dele, XPML é um outro concorrente também muito bom. Dentro dos fundos de papel, a gente tem o IRDM, o Canip, tá? Que também são concorrentes muito à altura. Na minha concepção, eu acho que ele fica muito próximo desses outros fundos imobiliários. Não dá para a gente citar qual é de fato o melhor fundo, mas em logística sim, o HGLG é disparado o melhor fundo imobiliário. Gosto muito e já invisto nele já há alguns anos, beleza? E antes da gente encerrar o nosso vídeo de hoje, quero te mostrar o meu novo livro, tá? Invista em imóveis com pouco dinheiro. Esse livro aqui é lançamento, você não vai encontrar ele por aí, porque ele ainda não foi lançado, mas para você que está me assistindo aqui, eu deixei um link na descrição desse vídeo, você vai clicar nele e entrar dentro de um grupo. Dentro desse grupo a gente vai te explicar como você vai ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a esse livro aqui em formato físico, tá? Uma cópia dessa vai para sua casa. Clica no link que está aparecendo aqui no vídeo e você vai ter acesso aí, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, até o próximo, valeu!